A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje estaremos estudando a nossa lição de número 8 do terceiro trimestre, a lição de adultos, e ela está incluída no plano divino para Israel em meio à infidelidade da nação. A lição 8, ela fala de Naamã é curado da lepra. É a história do general Ciro, que o Senhor curou ele e que deu todas as condições a ele para que ele pudesse se arrepender da sua idolatria e se voltar a glorificar e adorar o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Vamos à lição. Agora vamos fazer a leitura do texto áureo que encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Verdade prática. Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Leitura bíblica em classe. Fica no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 até o 10. Depois vamos ao 14 e depois do 25 ao 27. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi nem a um nem a outro à parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Iniciaremos a lição. Com o objetivo geral, nós temos que revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Os objetivos específicos da nossa lição é relatar a busca de Naamã por sua cura, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã e identificar a ambição de Geazi. Esta lição nos impressiona pela forma que Deus opera seus milagres
Eliseu mandou Naamã lavar-se nas águas turvas do rio Jordão, como uma simples demonstração de humildade e obediência. Naamã precisava entender que a cura jamais viria pela ação humana ou por meios naturais. Ela viria, sim, milagrosamente pela graça e pelo poder de Deus. Naamã era um general muito orgulhoso. Então a grandeza dele, o orgulho dele, levavam ele a ficar cada vez mais longe da sua bênção. Mas à medida que Naamã vai entendendo que não é o cargo, a quantidade de dinheiro que ele carrega, mas sim glorificar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Introdução. A cura da lepra de Naamã. A cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem da sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir o rigor com que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Precisamos reconhecer, irmãos, que não somos nada na frente desse Deus Todo-Poderoso, capaz de trazer à existência aquilo que ainda nem existe. O Senhor é capaz de curar a lepra com água barrenta. Paralítico anda com apenas a palavra, levanta-te e anda. E outros mais. Ele faz tudo diferente para confundir aqueles que se acham sábios. O ponto central da nossa lição: o Senhor trabalha por meios inimagináveis. Tópico 1. Naamã, o chefe do exército sírio. Subtópico 1. Naamã, um comandante honrado. Naamã era ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes, como está relatado em 1 Reis 11, 25, 21, 22 e 22, 31. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos, devido às muitas vitórias em batalhas, mas era leproso, e essa doença afetava sua integridade e o deixava vulnerável. Lepra naquela época, irmãos, era uma doença degenerativa que levava à morte, não tinha cura. Alguns lugares, os leprosos eram separados da sociedade para não contaminar ninguém. Porém, Naamã era tão querido e respeitado pelas suas conquistas que o rei concedeu que ele permanecesse na sociedade. Mas aquilo era uma concessão, mas era também um risco para a sociedade, porque lepra era contagioso. Subtópico 2. A escrava, uma testemunha de Deus. Em uma de suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina escrava, segundo Reis 5:2. Esta passou a morar na casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. A escrava se tornou um agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Não importa onde estejamos e nem em nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Aquela menina, ela era a personificação da palavra de Deus. Quando aquela menina é levada para a casa de Naamã, era Deus introduzindo a sua palavra na casa de Naamã. E onde o evangelho de Cristo entra, o milagre vem logo atrás. Não dá para ficar a mesma coisa, mudanças têm que acontecer. E acontece para melhor. Subtópico 3. A caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel recomendando a cura de seu comandante, bem como enviou presentes. O rei de Israel, ao saber do que se tratava a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser essa visita um pretexto do rei sírio para atacá-lo.
Veja bem, quando não temos comunhão com Deus, ficamos atemorizados com tudo que acontece, achando que todos estão conspirando contra nós. Não somos capazes de perceber o agir de Deus para mostrar aos nossos inimigos que nós temos um Deus poderoso, misericordioso, capaz de abençoar até aqueles que são inimigos de Israel. Basta apenas crer, basta acreditar e se arrepender. Síntese do tópico 1. O Senhor está pronto para curar. Basta que o busquemos e que depois temos nossa confiança e fé nele. Tópico 2. O mergulho no Rio Jordão. Subtópico 1. Eliseu não se impressionou com a pompa. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê do rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então, o comandante Naamã foi até a casa do profeta Eliseu. Porém, ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções de que ele haveria de fazer para ser curado. Vejam bem, Eliseu, ele não recebe Naamã, pois o profeta, nesse contexto, é o representante de Deus aqui na terra. E primeiro, Naamã precisa se limpar e se purificar para o representante de Deus o receber. E Deus já estava preparando Naamã para receber a sua bênção. E o primeiro passo seria a obediência. Subtópico 2. A decepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honra e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A decepção de Naamã foi evidente. Foi precisa a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e a sua pele ficou como a de uma criança. Ele estava purificado de sua lepra. Vejam, irmãos, Naamã ficou irritado porque ele queria ensinar a Deus como deveria curá-lo. Só que a honra e a glória é de Deus. Então, o milagre tem que ser do jeito dele, na hora dele e da forma que ele determinar. Não adianta nós querermos dar ordem a Deus de como nós queremos que o milagre aconteça. Subtópico 3. Deus ainda opera milagres e não misticismos. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio de 2 Reis 5 é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age, não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Não por acaso, Jesus disse que muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Aqui nós entramos naquele mérito que o profeta de casa não faz milagre. Até os irmãos de Jesus tinham suas reservas quanto a ele realmente ser o escolhido de Deus. Foi necessário muitos milagres e prodígios fora da sua pátria, para que os da sua pátria pudessem receber que Jesus era sim o Cordeiro de Deus que veio para remir os nossos pecados e nos trazer vida e vida em abundância. Síntese do tópico 2. Para ser alcançado pelo milagre divino, é necessário abandonar o orgulho e a falta de fé. Subsídio histórico geográfico. Deus cura Naamã. Os detalhes descrevem o cenário externo que, entretanto, era apenas incidental em relação ao milagre da cura que Deus realizou através de Eliseu.
Ele representava um outro episódio significativo no ministério de Eliseu e tinha o propósito de demonstrar que só o Senhor é Deus e que os deuses de outras nações nada representavam. O rio Abana, atual Barada, começa nas montanhas do Líbano e corre através de Damasco e torna possível a existência dessa cidade por causa do oásis formado em seu percurso. O rio Farpar, ou Farfar, não foi identificado tão facilmente como o Abana. É possível que a Bíblia se refira a um rio que começa nas montanhas do Líbano e corre cerca de 16 quilômetros em direção à região sudeste de Damasco, e que nesse caso seria chamado de Rio de Damasco. Outra sugestão é que o rio Farpar seja uma referência a um afluente do Barada. O registro da cura de Naamã representa um cativeiro, relato da cura do leproso. Existe aqui um retrato notável sobre a grandeza que não leva a coisa alguma, um grande homem, porém leproso, o testemunho da fé, uma escrava, um pedido inesperado e humilde. Alternativas mais atraentes, a obediência e a cura completa. Tópico 3. Geazi é acometido de lepra. Subtópico 1. A rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei Ciro anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, um valor muito grande para ser rejeitado. Mas mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente. Vejam, Eliseu não aceitou o presente, pois, além de vir de uma nação idólatra, e logo tudo aquilo era impuro, mas queria deixar a mensagem para Naamã que o profeta não faz nada e sim o poder de Deus, através da invocação do profeta, e que aquele milagre e bênçãos não se compra, é um dom gratuito de Deus. Subtópico 2. Homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu a recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmo e com Deus. Por ganância, Geazi é acometido de lepra. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele e, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante Ciro, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Por isso, o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta branco como a neve. Irmãos, a ganância por valores dessa terra é o mal do mundo. Por papel moeda se mata, se faz guerras. Por metais preciosos os homens traem. Por terras eles se corrompem. Eles corrompem os bons costumes. Mas o mundo não percebe que tudo isso vai ficar aqui. Quando partirmos, dinheiro, poder, propriedade não vão conosco e nem abre as portas das mansões celestiais. A salvação de nossas almas não tem preço. Conheça mais. Os que experimentam em sua própria vida o poder da graça divina são os mais capacitados para falar desse assunto. Naamã também se mostra agradecido ao profeta Eliseu, que rejeitou toda a recompensa, não porque cresce que seria ilícito ou porque já teria recebido presente de outro, mas para mostrar aos sírios que os servos de Deus de Israel consideram as riquezas do mundo com um santo desprezo. Síntese do tópico 3.
É inadmissível que os servos de Deus negociem milagres e curas do Senhor por presentes ou favores humanos. Subsídio bibliológico. O pecado de Geazi. Foi um pecado do complicado. O amor ao dinheiro, aquela raiz de todos os males, estava na base do pecado. Seu senhor desprezou os tesouros de Naamã, mas ele os cobiçou. Seu coração estava guardado nas bagagens de Naamã, e Geazi devia correr atrás dele para pegá-lo. Multidões, por cobiçarem as riquezas do mundo, se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Tópico 2. Ele recusou a seu senhor por recusar presente de Naamã. Subtópico 2. Ele censurou a seu senhor por recusar presente de Naamã. Condenou-o como tolo por não receber ouro quando podia tê-lo feito. Cobiçou e invejou a sua bondade e generosidade a esse estrangeiro, embora fosse para o bem da alma dele. Resumindo, ele se achou mais sábio do que o seu senhor. Subtópico 3. Quando Naamã, como uma pessoa de maneiras polidas, desceu de sua carruagem para encontrá-lo, Geazi lhe disse uma mentira deliberada, que o seu senhor o enviara até ele, e assim recebeu para si mesmo aquele presente que Naamã pretendia dar ao seu senhor. Subtópico 4. Ele abusou do seu senhor e de maneira vil o representou diante de Naamã como alguém que tinha se arrependido de sua generosidade, que era inconstante como quem não sabe o que quer, que dizia e voltava atrás, que não fazia uma coisa honrável, mas que logo devia desfazer novamente. A sua história dos 2 filhos dos profetas era tão tola quanto falsa. Se ele tivesse implorado uma oferta para os 2 jovens estudantes, com certeza, menos de 1 talento de prata seria o bastante. Subtópico 5. Havia o perigo de ele desviar Naamã daquela santa religião a qual acabara de aderir e diminuir a boa opinião que tinha a respeito dela. Ele poderia, então, dizer, como os inimigos de Paulo insinuaram a respeito dele, em 2 Coríntios 12, 16 e versículo 17, que embora o próprio Eliseu não tivesse sido um peso, ainda sendo astuto, ele o apanhou com fraude, enviando aquele que o cobrava. Conclusão. A cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Os milagres que Deus opera aqui na terra são simplesmente para que aqueles que ainda não têm fé nele os reconheça como Senhor de todas as coisas, capaz de trazer aquilo que ainda nem existe à existência. Então os milagres acontecem nas nossas vidas simplesmente para concretizar e formalizar a nossa opinião diante desse Deus que tudo pode, que nós possamos ter tirado os proveitos e entender que se Deus te ordenar, seja a forma com que for, execute a missão, porque dali sairá bênçãos, dali sairá salvação, dali sairá milagres e cura. Que Deus possa te abençoar e te guardar. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de clicar no sino para receber as novos conteúdos e inscreva-se no canal, que estará ajudando a esse canal crescer para nós divulgarmos a palavra do Senhor mais e mais. A paz do Senhor.